Olá, terceira série, tudo bem, meninos? Hoje nós estaremos dando continuidade ao assunto República Populista. Falaremos sobre o terceiro governo deste período da história da nossa República, que foi de 1946 até 1964. Falaremos sobre o governo Café Filho, que era o vice-presidente de Vargas e que assumiu a presidência da República com suicídio do titular. Falaremos também a respeito das eleições presidenciais de 1955 e veremos como foi difícil que o vencedor das eleições de 55 pudesse assumir a presidência da República no ano seguinte. Então, vem comigo, bora lá! 24 de agosto de 1954, Getúlio Dornelles Vargas se mata com um tiro no coração nos seus aposentos no Palácio do Catete, na capital do Brasil, Rio de Janeiro. Foi o ponto final trágico à história do político mais conhecido da história do nosso país. É verdade que, de acordo com os historiadores, o suicídio de Vargas ele adiou o golpe militar em pelo menos 10 anos. Aquilo que aconteceria em 54, agora ficou adiado para 1964. Porque os mesmos atores que provocaram a queda de Jango foram os mesmos que atuaram para derrubar Getúlio Vargas 10 anos antes. E nós vimos também de que Café Filho ele havia prometido renunciar à vice-presidência da República caso Getúlio renunciasse à presidência. Só que Getúlio não renunciou, ele preferiu pegar o outro caminho que foi justamente a forma trágica e traumática do suicídio, e Café Filho ele assume as rédeas do país, ele assume a presidência da República. Só que Café Filho, assim que ele toma posse na presidência, ele começa a desfazer diversas decisões que haviam sido tomadas por Getúlio. Uma das decisões que ele desfez de Getúlio Vargas foi justamente a revogação do reajuste em 100% do salário mínimo. A situação econômica do país ia de mal a pior. Nós tivemos o aumento da inflação, que foi o aumento exagerado dos preços para o consumidor, tivemos o aumento do custo de vida e a queda no poder aquisitivo da população. Para poder tentar conter essa alta inflacionária, ele adotou medidas extremamente amargas na economia brasileira. Como, por exemplo, ele limitou o acesso ao crédito e determinou a redução das despesas públicas. Deixa eu destrinchar esse fragmento a respeito da economia durante o governo de Café Filho. Quando ele fez a limitação do crédito, ele colocou tarifas e impostos para que tornassem o empréstimo mais caro. Isso desestimularia o consumo. E desestimulando o consumo, entra em ação a lei da oferta e da procura. Quando a procura ela é menor do que a oferta, o preço cai. Na concepção de Café Filho, ao limitar o acesso ao crédito para a população, as pessoas teriam menos dinheiro à disposição e, com isso, elas iriam repensar no seu ato de consumo. Iriam reduzir a compra de produtos de mercadorias, o que forçaria tanto a indústria quanto o comércio a reduzir os valores dos produtos que estavam sendo comercializados se não quisessem ter um prejuízo ainda maior. E com relação à questão da redução das despesas públicas, era para justamente evitar um maior endividamento do governo federal. Então, no caso, reduzindo despesas públicas no sentido de diminuindo ou paralisando obras de infraestrutura, reduzindo a construção de hospitais, de escolas, de calçamento de ruas, etc., e utilizando o dinheiro que estava sobrando para poder pagar os juros da dívida que o governo federal havia feito com organismos internacionais como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, você teria a possibilidade de ter um fluxo maior de caixa, reduzindo assim o endividamento do
país. Só que essas medidas adotadas por Café Filho não deram certo. Pelo contrário, deixaram o presidente ainda mais impopular. Aí vocês perguntam assim, mas essa impopularidade de Café Filho, ela surgiu como? Café Filho, todo o Brasil sabia que Café Filho ele não era aliado de Getúlio Vargas. A forma como Vargas pôs fim ao governo com a sua morte, dando esse ar dramático para o epílogo do seu governo, fez com que os trabalhadores que apoiaram Getúlio durante boa parte da sua administração, não somente no seu segundo momento como presidente, mas durante a era Vargas de 30 a 45, voltasse o seu furor contra aqueles que levaram Getúlio ao suicídio. Aí me refiro à UDN, União Democrática Nacional, me refiro aos opositores da imprensa, sobretudo ao jornalista Carlos Lacerda, que foi obrigado a fugir para não ser linchado. O jornal dele, o Diário da Manhã, foi completamente destruída a redação, assim como a redação de vários jornais que faziam oposição ao governo Vargas, como, por exemplo, a redação do jornal O Globo, lá na cidade do Rio de Janeiro. O enterro de Getúlio Vargas provocou uma grande comoção nacional. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo, desde o Palácio do Catete, onde o corpo foi velado, até o aeroporto do Galeão, onde a aeronave levando o corpo do presidente estaria sendo levado para a cidade de São Borja, no interior do estado do Rio Grande do Sul, cidade natal de Vargas, onde ele seria enterrado. Então, por causa disso, os trabalhadores, eles não gostando da forma como aconteceu o fim do governo Vargas e acusando justamente a UDN e outros opositores de terem levado Vargas ao ato máximo de desespero, que foi o suicídio, fez com que agravasse bastante, consideravelmente, o nível, o índice de popularidade do novo presidente Café Filho. Na verdade, Café Filho não via a hora de poder transmitir a faixa presidencial para o seu sucessor. Então é nesse clima de convulsão social e de graves problemas econômicos que o Brasil vai às urnas no ano de 1955 para escolher um novo presidente da República. Aí se lança candidato a presidente o ex-governador de Minas Gerais e ex-prefeito de Belo Horizonte, o famoso médico bossa nova Juscelino Kubitschek de Oliveira. JK ele gostava muito daquela música que até hoje embala o imaginário de parte da população brasileira. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver sem a sua companhia? Juscelino Kubitschek ele se lança candidato à presidência pelo PSD, aquele partido centrão. E além de JK, se lança agora candidato a vice-presidente o ex-ministro do Trabalho de Vargas, que foi indicado pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido de esquerda. Refiro-me a João Goulart, o Jango. Em oposição, na chapa contrária a JK e Jango, nós tivemos o ex-líder do movimento tenentista, Juarez Távora, pela UDN, e Milton Campos, que era economista, também pela União Democrática Nacional. Meninos, a disputa entre JK e Juarez Távora foi uma disputa de foice, foi uma disputa cabeça a cabeça. Quando termina as eleições, JK ele vence a eleição presidencial com uma diferença de apenas 6,2%. Ele vence com uma diferença de 6,2% em relação ao segundo colocado. Aí você pergunta assim, gente, mas se ele conseguiu vencer? Eu entendo o seu questionamento porque, por exemplo, pelas regras hoje do nosso país, instituídas pela Constituição de 88, para ser eleito presidente, o candidato ele tem que ter maioria absoluta, ou seja, 50% dos votos mais um.
Caso ele não consiga a maioria absoluta na primeira votação, convoca-se o chamado segundo turno, que é um segundo pleito, uma segunda votação, em que passam a disputar a presidência os dois candidatos mais votados. Foi assim que aconteceu em 89, na disputa que em 89 nós tivemos cerca de 21 candidatos à presidência da República. E aí nenhum deles conseguiu a maioria absoluta. Aí tivemos o segundo turno, que foi entre Fernando Collor de Mello e Lula. E Collor venceu. Isso também aconteceu em 2002, quando tivemos mais de 10 candidatos e foi para o segundo turno José Serra, do PSDB, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E Lula venceu as eleições de 2002. A mesma coisa aconteceu em 2006. Tivemos o segundo turno entre Geraldo Alckmin, do PSDB, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E Lula venceu. Foi a mesma coisa que aconteceu em 2010. Quando foi para o segundo turno Dilma Rousseff e José Serra. E Dilma Rousseff vence José Serra em segundo turno. A mesma coisa em 2014, quando tivemos Dilma pelo PT em segundo turno contra Aécio Neves, do PSDB, que aí Dilma Rousseff venceu em 2014. E na última eleição presidencial, em 2018, tivemos a mesma coisa relativa a Jair Bolsonaro, que na época era do PSL, contra Fernando Haddad, do PT, em que Jair Bolsonaro venceu as eleições em segundo turno. Aí você deve falar assim, peraí, o senhor esqueceu de um presidente. Não, não esqueci. É que Fernando Henrique Cardoso, ele venceu a eleição tanto de 94 quanto de 98 em primeiro turno. Desde a redemocratização, ele foi o único que conseguiu a maioria absoluta em 94 e em 1998. Só que antes da Constituição de 38 não tinha isso, não existia o Instituto do Segundo Turno. Então, no caso, bastava ter uma maioria simples para que o candidato pudesse ser considerado eleito presidente. Mas mesmo assim, mesmo sabendo dessa regra, a União Democrática Nacional, a UDN, juntamente, na verdade, insuflada por Carlos Lacerda, questionou o resultado das eleições. A UDN, então, ela exigiu de que acontecesse uma nova votação, ou pelo menos que fosse feita uma recontagem, para poder verificar se de fato a diferença era mesmo de 6,2% ou se a diferença tinha sido maior, o que foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Neste intervalo, neste imbróglio, para poder saber, afinal de contas, JK foi eleito ou não foi eleito presidente da República? Ele levaria ou não levaria o Palácio do Catete? Aconteceu um problema de saúde com relação ao presidente Café Filho. Café Filho sofreu um infarto agudo no miocárdio. E aí ele foi obrigado a se licenciar na presidência da República. Como ele tinha sido vice de Vargas, e não existe vice do vice, entrou em operação a linha sucessória prevista pela Constituição. Caso o vice-presidente que chegou à presidência fique impossibilitado de continuar governando, é chamado presidente da Câmara dos Deputados. E aí Carlos Luz, que era o presidente da Câmara, ele assumiu interinamente, pode passar, a presidência da República. Só que Carlos Luz estava mancomunado, ou seja, ele fazia parte do plano da UDN de impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Então ele conseguiu reunir o apoio de alguns militares e começar a arquitetar uma forma de impedir que JK assumisse a presidência. Aí vocês perguntam, mas o que foi que JK fez para que tanto o Carlos Luz quanto alguns militares não quisessem a posse dele na presidência? Gente, o problema não era Juscelino, o problema era o vice de Juscelino, era João Goulart. E por que o problema era Jango? Jango, ele tinha proposto o reajuste em 100% do salário mínimo. Nós temos que lembrar que naquela época o mundo vivia o período da Guerra Fria,
que foi um conflito ideológico entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética. O Brasil fazia parte do bloco capitalista, estava completamente alinhado aos interesses norte-americanos. Então, no caso, os empresários brasileiros, a elite brasileira, as forças armadas e o próprio Estados Unidos, eles viam com muita desconfiança a república sindicalista proposta por Jango e que começou a ser introduzida ainda durante o governo de Getúlio Vargas. Achavam que era uma guinada para a esquerda e naquela época ser de esquerda significava ser comunista, pelo menos na cabeça de boa parte da direita brasileira. Resultado: a possibilidade de João Goulart assumir a vice-presidência da República era inaceitável para a elite, parte da imprensa brasileira e para boa parte das Forças Armadas. Aí você pode falar assim, mas ele só seria vice. Bem, aqui no Brasil, ser vice-presidente é um pé para ser presidente. Porque não foi a primeira vez que um vice-presidente assumiu a presidência da República na história política brasileira. Nós tivemos diversos casos de vices que se tornaram presidentes. Tivemos um caso agora recente, quando Dilma Rousseff sofreu impeachment e o vice Michel Temer assumiu a presidência da República. Só no período da redemocratização, que é de 85 para cá, 3 vice-presidentes assumiram a presidência da República. Sarney, porque Tancredo morreu e não conseguiu assumir de fato a presidência da República, Sarney era vice, aí ele assumiu a presidência, Itamar Franco por causa do impeachment do titular Fernando Collor e Temer por causa do impeachment da titular Dilma Rousseff. Então ser vice aqui no Brasil, repito, é um pé para ser presidente da República. Então tem ou não tem razão dos militares, da elite e parte da imprensa de ficar com um pé atrás com a possibilidade de João Goulart assumir a vice-presidência da República? Tinha. Só que o que os golpistas não contavam era com a figura do ministro da Guerra, Henrique Lott. Henrique Lott, o general Lott, ele já previa esse tipo de ação que rasgaria a Constituição de 46 e aí ele resolve dar um contragolpe, que ficou conhecido como golpe preventivo de Lott. Neste golpe preventivo, Henrique Lott ele se junta com outros militares legalistas, derruba o presidente interino Carlos Luiz, impede de Café Filho voltar à presidência da República, porque Café Filho, de repente, disse que já estava curado do infarto e que agora estava em plenas condições de voltar a exercer as funções presidenciais, e aí Lott impede de Café Filho assumir a presidência, derruba Carlos Luiz e coloca no lugar o vice-presidente do Senado, que era o Nereu Ramos, que era o próximo da linha sucessória. Aí vocês podem perguntar, mas por que não o presidente do Senado? Pela Constituição de 46, o vice-presidente da República, ele era o presidente do Senado. Então, no caso, como não tinha vice-presidente da República, porque Café Filho havia assumido o cargo com a morte de Vargas, o cargo de presidente do Senado, ele ficou vago. Por isso que Nereu Ramos foi chamado para poder assumir a presidência da República. Quando Nereu Ramos ele tomou posse como presidente, a primeira medida que ele tomou foi de decretar o estado de sítio. O estado de sítio ele é decretado quando o país está vivenciando uma grave crise institucional ou quando ele está em situação de guerra. No estado de sítio, os direitos e garantias fundamentais eles são suspensos. As pessoas são obrigadas a ficarem na cidade onde elas vivem e elas são terminantemente proibidas de se deslocar para outras cidades. É decretado o toque de recolher, como nós estamos observando em algumas cidades daqui da Bahia, como por exemplo a cidade de Itabuna, por causa do Covid-19, do novo coronavírus. É feito o controle e censura sobre os meios de comunicação e é autorizada a prisão de pessoas que estão conspirando contra o Estado. E aí foi
graças a esse estado de sítio decretado pelo novo presidente Nereu Ramos, que o Brasil conseguiu, que o governo federal ele conseguiu assegurar uma relativa normalidade institucional para poder dar posse a Juscelino Kubitschek no início do ano de 1956. Com isso, meninos, a gente encerra este assunto sobre o golpe preventivo de Lott e sobre o governo de Café Filho. Um período que o Brasil ele teve 3 presidentes em menos de um ano. Na próxima aula falaremos sobre o governo do presidente Bossa Nova, falaremos sobre o governo de Juscelino Kubitschek, falaremos sobre o nacional desenvolvimentismo de JK e também sobre a construção da nova capital do país, Brasília. Até a próxima!